Alexandre Pretzel aqui com a gente porque a seleção brasileira de futebol tem um novo técnico. E aí, Pretzel? Tudo bem, meu caro Lupato? Um bom dia para você, grande Sabino. Bom dia, Pretzel. Uma honra receber esse convite de vocês. Eu acho que há um ano não, mais de 2 anos quase atrás, né, o Edinaldo Rodrigues disse que queria o Ancelotti, né? Isso foi tratado como uma certa chacota, inclusive por mim. Acho que ele vai topar do jeito que é esse sistema, né? E ele vivia batendo na tecla pós-Copa do Mundo do Catar, né? Primeiro que eu acho que o Brasil precisava de um treinador estrangeiro, um cara de nível top do futebol mundial. O Ancelotti está entre os 3. Eu acho que isso é inegável. Junto com o Guardiola e com o Jürgen Klopp. Aí, quando o Edinaldo começou a bater nessa tecla e a falar nisso, por causa da CBF e da falta de credibilidade, todos nós duvidamos. Isso aí não tem a menor condição de fazer isso, né? Mas havia sim uma negociação lá atrás já. E ela só não se confirmou porque o Edinaldo ficou numa gelatina se ele seria confirmado presidente, se ele conseguiria manter o cargo ou não, de acordo com o processo que estava em andamento, né? Por causa da entrada dele na presidência da CBF. Aí houve o processo, relator Gilmar Mendes, do STF, que tem o filho que trabalha na CBF Academy, que tem uma escola, uma espécie de empresa de cursos, né? E essa empresa determina o que é a CBF Academy, então é uma função muito forte dentro da CBF. Então o Gilmar Mendes foi o relator do processo que manteve o Edinaldo Rodrigues. Aí teve a eleição recente agora, para que ele pudesse concorrer à eleição. Aí teve a eleição, apoiado por clubes e federações. Ele é o novo presidente por um mandato até 2030, podendo chegar até 2034. Aí o que acontece? Passa o Fernando Diniz, que já era o interino à espera do Ancelotti, né? Aí o Diniz cai, aí o Ancelotti não vinha mais, vem o Dorival Júnior, fica 1 ano na seleção, trabalho muito fraco em desempenho, e volta o nome do Ancelotti à carga. O que acontece no primeiro momento, 1 mês atrás? Negociações encerradas, porque o Ancelotti ficou irritado com o vazamento e o que estava o prejudicando lá no Real Madrid, onde a situação já não era muito boa, ameaçado de eliminação na Champions e também com a possível perda do título do Campeonato Espanhol, além da Copa do Rei, que tinha a decisão chegando, perdeu também para o Barcelona. Então ele pediu para um silêncio. Então, negociações encerradas, anunciadas pelo Marca, que é uma espécie de um braço do Real Madrid. Vocês sabem muito bem disso, né? Então o Ancelotti não vem mais. Mas o que era o não vem mais? Era apenas para dar uma segurada, né? E a CBF continuava a negociação paralela nos bastidores. E aí tudo se confirmou, né? Aí o negócio ganhou corpo na semana passada, que depois do El Clássico contra o Barcelona, provavelmente o técnico da seleção seria anunciado. O Rodrigo Caetano já tinha dito. Na segunda ou na terça. Hoje é segunda-feira. E aí o Ancelotti perde o jogo para o Barcelona ontem. O Real Madrid está 7 pontos atrás do Barcelona, faltando 9 em disputa. O Barcelona precisa de uma vitória em 3 jogos. É bem provável que o Barcelona seja campeão. Então fecha-se o ciclo do Ancelotti no Real Madrid e ele é anunciado na seleção brasileira. Mesmo que a gente não goste do Edinaldo Rodrigues, eu entrevistei 4 vezes na Copa do Mundo. Eu nunca tinha conseguido entrevistar um presidente da CBF tantas vezes, principalmente no Mundial. E ele deu entrevista, bem acessível até durante a Copa do Catar. Depois virou o que virou, com todos esses debates e essa possibilidade de ele não estar legitimamente, né, sendo o presidente da CBF. Agora está. Então, durante toda a semana, inclusive, né, a semana decisiva, ele pode cair, tem uma falsificação de uma assinatura do Coronel Nunes, né? Então esse processo, uma deputada pediu a expurgação dele, né? Ou uma investigação e tal, mas não, tá lá ele firme e forte, a CBF é privada e tem, né, a anuência do presidente do Gilmar Mendes, que é auditor do STF. Então, eu acho que a presença dele, senhores, é uma vitória do Edinaldo Rodrigues. Eu achei que eu não iria dizer isso, mas o Carlo Ancelotti, um cara do nível dele, 2 vezes campeão da Champions, Lupato e Sabino, ganhou 4 ligas nacionais dos principais países do mundo, certo? Esse cara é indiscutível. Então ele é o novo técnico. Deixa eu te fazer a pergunta óbvia, né? O que vai significar Ancelotti na seleção brasileira? Não significa que a gente vai ganhar a Copa do Mundo. Mas eu acho, Sabino, que precisava ter uma experiência de um técnico estrangeiro. Isso não é nada contra o técnico brasileiro. A gente tem bons profissionais aqui. Mas à medida que os grandes nomes, as grandes estrelas de técnicos, que a gente sempre teve grandes estrelas, né? A gente teve um primeiro escalão com o Luxemburgo, com o Filipão, com o Tite vindo depois. O Mano Menezes já treinou a seleção, as pessoas não lembram, em 2011, acabou saindo, né? Então a gente já teve o Muricy Ramalho, foi convidado, não aceitou. A gente já teve os 5 principais nomes recentes da seleção do Brasil sendo cotados e treinando a seleção brasileira. E o que isso nos levou? Tirando o Filipão em 2002, foi campeão do mundo com mérito. De lá para cá, a gente teve a volta do Parreira, né, numa Copa do Mundo que tinha a melhor seleção, mas foi um fiasco pelo trabalho e pelo treinamento. Depois nós tivemos o Dunga, que foi uma ideia do Ricardo Teixeira, de um profissional que
poderia bater com todo o sistema principalmente da comunicação, de não deixar a seleção brasileira uma bagunça, né? Aí vem o Mano Menezes, ficou 1 ano e meio, sai porque muda a presença da CBF, porque a Copa era no Brasil. O que faz o Marinho? Põe o Filipão e o Parreira juntos, 2 campeões do mundo, para tirar um pouco, né, da pressão em cima da diretoria. Tivemos o 7-1, não funcionou. Volta o Dunga de novo para ficar 1 ano e meio, não funcionou. Aí vem a bola da vez, que era o Tite. Aí o Tite trabalha 2 Copas do Mundo, 8 anos, 6 anos na realidade. Ganha uma Copa América, mas cai para Bélgica e Croácia, 2 seleções de escalões menores, médias, né? E o trabalho para mim não foi bom, mas a eliminatória foi boa. A eliminatória para mim, se tu for primeiro e sétimo hoje, primeiro e sexto hoje, é a mesma coisa. Porque tu vai para a Copa, não te garante. A eliminatória não. Tu ser primeiro não te garante que tu vai ter um grupo fácil durante a Copa do Mundo. Então é só isso que eu acho. Agora, veio o Dorival Júnior, não funcionou. Veio o Fernando Diniz também, não. Tá na hora de um estrangeiro. Eu achei que até o Abel Ferreira seria um grande nome. A gente já falou sobre isso, né? O Abel seria o nome ideal, por tudo que ele já tá quase 5 anos aqui, ganhou tudo pelo Palmeiras, e dá para ver que é um treinador realmente muito forte na parte mental também. Não deu o Abel Ferreira, veio o Carlo Ancelotti. O Ancelotti é indiscutível, e nomes eu acho que é, né? Eu acho que se botar uma votação na opinião pública, vocês gostaram do Ancelotti? Claro. Outra coisa, trabalha na Europa. Tem todo o lastro com os jogadores. O jogador hoje tem uma força muito grande perante o treinador, vocês sabem disso. Então ele trabalha na Europa. A primeira convocação dele deve ter Vinícius Júnior, Militão e Rodrigo, caras que jogam com ele no Real Madrid, se o Militão já estiver recuperado. Né? Os outros caras que jogam na Europa, pô, olha quem a seleção brasileira contratou, um cara que está sempre aqui, né, multicampeão, muda. Eu acho que muda o patamar sem menosprezar os nossos treinadores brasileiros, mas eu acho que o fundamental é trazer um cara desse nível para um trabalho de Copa do Mundo e, por que não, se puder, é que eu não sei se ele vai querer, porque ele já está pensando em aposentadoria, estender até a Copa do Mundo de 2030, se for essa possibilidade. Mas não é nenhuma garantia de vitória, concorda comigo ou não? Concordo. Nenhuma garantia de vitória. Não há garantia alguma de vitória, principalmente numa Copa do Mundo, que é um tiro curtíssimo. Exatamente. Agora, o Ancelotti vai ter o seu primeiro trabalho à frente de uma seleção, o que é diferente do clube também. Não há o dia a dia, que aparentemente Ancelotti vai muito bem, né, nesse contato diário com os jogadores. Então, é uma primeira experiência do Ancelotti treinando uma seleção e a primeira experiência da seleção com um técnico estrangeiro. Essa também é uma decisão importante, né, para quebrar esse tabu de que não podia ter. Acho. O Filipão voltou para o Grêmio agora como coordenador, né? E perguntaram para ele o que ele achava da possibilidade do Ancelotti ser o técnico. Ele falou, eu treinei em Portugal. Sim. Eu fui para o Chelsea, eu trabalhei na Arábia, no Uzbequistão, e nunca houve problema. Por que a gente não pode receber, Filipão, hein? Por que a gente não pode receber um estrangeiro hoje, né? De maneira tranquila, né? E pacífica. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então eu acho que é isso, cara. Não é reserva de mercado nem nada, mas a seleção, eu tô concordando contigo, ela precisava de um treinador de ponta do futebol internacional. Né? Porque os nossos treinadores, você sabendo, não sei se tu concorda, meio que pararam no tempo, né? Os brasileiros. Apesar de ter bons nomes. Tem o Rogério Ceni, para mim, é um bom nome. Acho que ele vai ser técnico da seleção no futuro. Em algum momento. Né? Eu fiz a pergunta óbvia, agora eu vou te fazer uma pergunta complicada. Se fala muito em convocação da seleção brasileira influenciada por empresários. O Ancelotti, me parece que seria um antídoto para isso. Seria um homem que não aceitaria esse tipo de pressão, né? Tem toda a razão. Agora, eu até já perguntei isso, não sei se vocês têm acompanhado. A gente entrevistou algumas pessoas ligadas às comissões técnicas. O Dado Cavalcante foi auxiliar do Diniz na seleção. Perguntei para ele, em algum momento tem interferência de empresários ou patrocinadores? Zero. O Diniz já negou isso em outras entrevistas, né? Aí perguntei para o Rodrigo Caetano, que é meu amigo pessoal, meu amigo de infância lá em Porto Alegre. A nossa trajetória é muito, muito parecida em termos de, sabe, cada um na sua, né? Em termos profissionais, mas a gente está sempre se acompanhando e conversando. E ele negou, eu te garanto, dou a palavra da minha família, que isso não existe em pressão de patrocinador e empresário. Deixou isso no ar foi o Muricy, né? Foi, o Muricy deixou no ar. Agora, aí os caras, quando a gente pergunta, né, Sabino, e a gente fala sobre isso, mas tu acha que eles iriam dizer que tem? Né, o Tite já negou isso também. Mas será que não tem? Porque aparecem uns nomes, né? Aí é que está o detalhe, levanta muita suspeita, isso tem razão, que aparece o Prestes é convocado, né, para enfrentar Venezuela e Chile, certo? Aí daqui a pouco ele é vendido pro, né, vamos lá, dá um time, é vendido pro Southampton, né, do nada. Ele está no Arouca de Portugal e é vendido pro Southampton, do nada. Nunca mais é chamado, né? Isso já aconteceu. Já aconteceu recentemente com alguns jogadores. Aí leva essa suspeita que tu está colocando, e eu também tenho,
E muita gente da opinião pública e da própria imprensa tem, mas quem trabalha na CBF nega isso de maneira Mas com o muito Ancelotti forte. isso não aconteceria. Eu acho que não vai acontecer, né? Então, mas a força do patrocinador, tu acha que a Nike, eu estou citando a Nike ela vai subir o contrato de 35 milhões de dólares anuais para 100 milhões de dólares anuais. O que tu acha disso? Tu acha que um patrocinador desse não tem força? Eu quero transformar o Lupato no meu garoto propaganda do futebol hoje. Será que num contrato com a seleção brasileira ele não tem força em relação a isso? Tem, né? Eu acho que tem, né? E aí cabe a tu aceitar isso ou não. Agora, essa questão dos empresários, uma suspeita também de que patrocinadores possam estar envolvidos em convocações e escalações, é só um dos problemas de dentro da CBF, que não tem credibilidade alguma hoje em dia. Perdeu muitos dos patrocinadores que tinha. Não só essa questão, mas um presidente que, como o Pretzel muito bem explicou, está na areia movediça já há algum tempo. Com muitas outras questões internas, como os últimos presidentes aí, né? Assédio, abuso, tudo isso. O Ancelotti é um nome forte ao ponto de dar credibilidade naturalmente à CBF, patrocinadores voltando, a CBF sem nenhum tipo de falcatrua. Eu acho que sim. Isso é como uma questão política, de campanha política, que o Sabino tem muito mais experiência que a gente, mas daqui a pouco o partido ele está meio atrapalhado e ele acha um nome, né? Que esse nome vai te trazer credibilidade para uma eleição e vai te trazer apoiadores de campanha também. Vira o jogo rapidinho. Vira o jogo rapidinho. É basicamente isso. Tu traz o Ancelotti, o Edinaldo hoje, tu olha para ele, tu enxerga a credibilidade nele ou na própria CBF? Tira o Ancelotti do lado, né? Não, as pessoas, não, isso aí não dá. Não dá, olha o que está acontecendo, olha a matéria da revista Piauí, uma série de coisas, né? Mas quando vem o Ancelotti e coloca ele do lado do Edinaldo e tu consegue separar um do outro, aí tu vê, né? Pô, contrataram um treinador que é indiscutível. E se tu for levantar a carreira dele, ele não tem nenhum problema com nenhum clube. Com nenhum clube, é um cara extremamente profissional. E o Paulo Roberto Falcão, que também é nosso amigo, está aqui no programa do Galvão também, é amigo pessoal, é uma espécie de irmão do futebol do Ancelotti. Os dois jogaram juntos na Roma e foram campeão na Roma de 83. A Roma só tinha ganho um título italiano com o Falcão, e com o Ancelotti ganhou o segundo título. Tanto é que o Falcão é o rei de Roma. E eles ficaram muito amigos, e se fala até hoje, e frequentam casas nas férias e tal. E o Falcão disse, se ele sair do Real Madrid, ele deve vir para a CBF. Falou na semana passada isso. E agora se confirmou. O Falcão também é um cara que é um espetáculo. Eu acho que vai ser um braço direito do Ancelotti no anúncio aí da comissão técnica ou de apoiadores também na gestão. Então, respondendo a tua pergunta, quando tu traz o Ancelotti, tu aponta o seguinte: a CBF está com um sopro de seriedade e de profissionalismo, né? Que assim seja, que a gente se agarre a essa esperança, né? Agora, se o Brasil cair num grupo, porque 48 seleções, a primeira fase da Copa, ela fica muito, né? Ela fica um pouco desinteressante. Incógnita, né? Desinteressante, não sei se tu concorda, porque daqui a pouco o teu grupo não vai ser tão... Não vai ter grupo da morte, lembra? Aí tu pode ter assim, vamos lá, Brasil, Noruega, Mali e Panamá. Tô dando um exemplo, certo? Eu sempre falo sobre isso, né? Aí tu passa, teoricamente, tu passa ao natural por essa primeira fase. E a Copa do Mundo começa no mata-mata, que vai ter um jogo a mais por causa do número de seleções. Tomara Serão que dê 8 certo. jogos agora a Copa. Para ser campeão, são 8 jogos. São 8 jogos. Alexandre Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes, falando um pouco mais sobre esse anúncio feito há pouco. A CBF fechou com o italiano Carlo Ancelotti, multicampeão do futebol. Agora será o técnico da Amarelinha. Valeu, Pretzel. Um abraço. Valeu, Pretzel, obrigado. Parabéns pela tua coluna sobre a CT no UOL, cara. Valeu, obrigado. A CT é brincadeira, cara. Valeu, obrigado. Um abraço, pessoal. 11h51.